Olá, uma boa noite para você. Uma mensagem que sobreviveu 2 milênios e ainda hoje reúne mais de 2 bilhões de seguidores em todo o mundo. Nos evangelhos, perguntaram admirados os discípulos quem é esse que até a natureza o obedecia. 2000 anos depois, nós perguntamos, quem é Jesus? Na semana em que o mundo lembra sua morte e ressurreição, partimos para uma viagem em sua vida e personalidade. Aqui no estúdio eu recebo Haroldo Dutra Dias, que é escritor, conferencista, juiz de direito e tradutor. Entre as suas obras está uma tradução do Novo Testamento publicada pela Federação Espírita Brasileira. Haroldo, seja muito bem-vindo, uma boa noite para você. Obrigado, Luciano. Prazer recebê-lo. Prazer em ver essa palavra cruzada. A gente sempre faz uma pergunta inicial para introduzir a nossa discussão, o nosso debate. A gente consegue resumir, numa pergunta simples, a vida de Jesus ou quem é Jesus? Se pudesse resumir Jesus uma palavra, eu diria que é amor. Não tem outra. Porque tudo que eles narram sobre ele nos evangelhos, o que a gente consegue resgatar da história dele, porque o que está registrado é 0,5%, talvez. Mas o que a gente consegue resgatar, o que se sobressai é isso. E essa palavra é muito boa para a gente começar. Não sai daí, Palavra Cruzada está no ar. Participam aqui deste programa, conduzem a entrevista conosco a jornalista Andressa Rezende. Nós convidamos o jornalista e escritor Haroldo Mendes e está conosco também Kátia Soares. E queria, lógico, dizer que você é o nosso convidado especial, nos acompanha por meio das redes sociais, mas esse programa não é ao vivo, ou seja, aquilo que você escrever e participar conosco vai estar registrado e nós, por meio das redes sociais, vamos continuar discutindo e conversando. E desde já convido vocês a fazer o mesmo, lá no Facebook, etc. Mas aqui eu não vou ler a sua participação, mas, por favor, faça seu comentário, a sua participação, porque hoje com a rede social não tem essa de programa que venceu o programa ser ao vivo. Nós estamos juntos para conversar sobre esse assunto tão bom que é falar sobre a vida e obra de Jesus. Independente para você que não tem religião, mas eu não sigo nada, etc. Há características na personalidade e na vida dele que são muito caras à nossa sociedade e que seriam muito importantes para colocar em prática hoje. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Fique à vontade para a gente começar. Eu falei sobre essa questão de tentar resumir, mas é tão difícil resumir essa mensagem de Jesus, porque eu falei na abertura, como que um homem que viveu por um período tão curto, num momento histórico tão difícil, que não deixou nenhuma palavra escrita, nem um livro, nenhuma grande obra escrita assim com a pena, e até hoje mobiliza bilhões de pessoas em todo o mundo. Quer dizer, Luciano, e esse é um ponto interessante, a gente precisa atentar para a época em que ele viveu. Quer dizer, Jesus viveu numa época, numa cultura oral. Quer dizer, a escrita era uma arte. A pessoa, para escrever, você tinha que preparar o papiro, caneta, caniço, tinta. Não era como você vai hoje numa papelaria, compra um pedaço de papel e uma caneta esferográfica. Isso não existia. Então, o que era mais fácil? Era mais fácil decorar. Papiro muito caro, você pagar um escriba para escrever, né? Eu lembro, se quem quiser ter uma ideia do que era a época de Jesus, assista o filme Central do Brasil. As pessoas chegam ali para aquela personagem da Fernanda Montenegro e pedem para ela escrever uma carta. Antigamente era isso. Então as pessoas preferiam decorar. Elas tinham uma memória prodigiosa. Basta se lembrar que na Grécia chegavam aqueles cantores e recitavam todos os poemas de Homero ao vivo. Uma vez só. sem pausa. Sem TP. Sem TP, né? Então isso é uma coisa curiosa. Ou seja, o que você falava e como você agia tinha uma repercussão muito grande, porque as pessoas eram observadoras, elas tinham um ouvido treinado, elas tinham uma memória acordada. É tanto que tem uma coisa curiosa, assim, se a gente ler Platão, ele fala que Sócrates era contra a escrita. Ele fala assim, não deixa ninguém ficar escrevendo não, porque vai enferrujar a memória. Então, quando a gente atenta para isso, a gente percebe por que tudo foi gravado com tanta fidelidade, por que os atos dele tiveram um impacto muito grande, porque ele vivia no meio de pessoas atentas, de pessoas com a memória muito acesa. E pessoas também que estavam muito observando, como hoje, coerência. Quer dizer, o que ele falava e como ele agia numa determinada situação específica, inclusive situações de extrema tensão.
que hoje um leitor lê no Evangelho e ele não se dá conta de situações extremamente estressantes que Jesus viveu, e os discípulos também, e que, dependendo de uma resposta de Jesus, poderia estar em risco a vida deles, e ele soube responder, soube se portar da maneira mais adequada. Isso é incrível, né? Isso é fantástico. Haroldo, Jesus falava em parábolas. Falava. Para os jovens de hoje em dia, essas parábolas são eficazes no entendimento desse jovem? Eu acho que a parábola ela tem um aspecto muito interessante, porque ela não fecha a questão. Quer dizer, o bonito da parábola é que você leva a fala para um terreno do poético, da abertura. É claro que Jesus nasceu numa sociedade judaica. Então, a sociedade judaica é muito acostumada com a parábola, com as histórias. Isso já está na tradição do povo judeu, nos livros deles. As crianças eram educadas através de histórias, né? E hoje você vai em qualquer sinagoga, qualquer comunidade judaica, eles são cheios de história. Tem história para tudo, né? Tudo tem uma história que no final tem uma moral da história. O que é curioso em Jesus é como que ele tira a parábola do cotidiano. Isso é incrível. Então ele está num ambiente que tem pastor, ele já logo cria uma parábola sobre a ovelha perdida. Ele está num ambiente da agricultura, ele saca imediatamente uma parábola sobre o semeador, etc. E não só essa criatividade dele de extrair do cotidiano, mas a perfeição poética e literária das parábolas que ele criou. Isso é incrível. Elas são extremamente concisas, né? Elas são muitas vezes respostas, né? Então, quando fazia uma pergunta para ele, ele respondia com uma parábola. E a pessoa saía pensando, e nós estamos há 2000 anos pensando o que ele disse, né? Conversando. Como que foi eficiente, né? Foi um grande comunicador. E por falar em comunicação, né, você falou sobre os tempos em que ele estava entre nós, como dizem os outros. Sim. Sobre o tipo de observação que ele fazia, que as pessoas tinham que estar muito atentas, com o ouvido muito afinado, né? Sim. E hoje a gente vive uma geração oposta, né? Hoje os jovens estão viciados na internet, naquela linguagem muito imagética, extremamente objetiva. Nós vivemos uma geração de cristãos que sequer leram a Bíblia toda. Exato. Né? Como que você percebe, apesar da mensagem dele continua viva e muito pulsante, né, ainda, como que você percebe as pessoas que reagem à mensagem? O que mudou nesse público aí depois de tantos e longos anos? Eu acredito que assim, a percepção, a maneira de se comunicar, ela vai mudando mesmo. À medida que a sociedade vai avançando, que o tempo vai passando, a gente vai descobrindo meios de comunicação, maneiras de se comunicar, mas tem algo que eu acho que é um denominador comum do ser humano, né? Então, assim, perder uma pessoa amada dói tanto hoje quanto doía há 2000 anos. Uhum. Quer dizer, ser discriminado... É da nossa característica. Aqueles elementos humanos. Ser discriminado hoje não dói mais ou menos do que ser discriminado na época dele. E Jesus tem certas abordagens, a maneira como ele acolhe as pessoas, né? Como ele recebe a mulher adúltera, por exemplo. Né? Você está numa sociedade patriarcal, com costumes rígidos, e é levada a mulher adúltera que, segundo a lei, tinha que ser apedrejada. Mas só leva a mulher, né? Porque a lei mandava apedrejar os dois, mas só levaram a adúltera. O adúltero, esqueceram dele. Levam ela, ele não se... como é que fala? Ele não abre mão de se posicionar moralmente, ele não diz que aquilo está certo, ele não estimula aquilo, né? Ele se posiciona. Ele se posiciona no sentido de que aquilo vai, não peques mais, né? Mas diz para ela, eu também não a julgo. Então, é interessante isso, porque um homem que lutava tanto contra o mal, mas que amava tanto o pecador. Quer dizer, ele tinha uma força para combater o mal, mas não o malvado. Sim. Que não existe hoje na nossa sociedade. Então, eu acho que essa mensagem, independente se ela fala a linguagem do jovem hoje, se ela não fala, se ela está no nosso
no nosso ambiente do século XXI, ela tem uma força. E as pessoas continuam sedentas, E elas né? continuam sedentas disso. A sociedade continua à procura de solução para exatamente a mesma solução. Para esses né? mesmos problemas. As nossas organizações sociais não atendem a exatamente esse, vamos dizer, esse pulo do gato. Como é que você resolve um problema moral sem jogar fora o Sem agressor? queimar o agressor, né? Doutor Haroldo, o cristianismo ele se tornou possivelmente a maior religião monoteísta do mundo, Exato. né? A mensagem de Jesus foi, ele criou esta religião através da sua mensagem, ou ela veio a ser criada através dos apóstolos, discípulos, futuramente? Na concepção do senhor, o senhor acha que Jesus veio fundar uma nova religião? O que o senhor acha disso? Eu penso particularmente que Jesus ele fundou-se, porque a partir do momento que ele se posiciona com relação ao judaísmo do seu tempo, fazendo críticas, elogios, respeitando, né? Não vim destruir a lei, mas também dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ele se posicionou, quer dizer, dando a visão dele, a maneira dele de enxergar, tendo ali as aproximações e os afastamentos do judaísmo. Esses afastamentos deixam claro, e também o fato dele escolher 12, dele enviar esses 12, que ele estava iniciando algo. Quer dizer, isso não era ingênuo da parte dele. A gente percebe essa intencionalidade de criar algo novo, de começar algo novo. Né? E de atrair pessoas. E de atrair pessoas, né? Claro. Mas quando eu penso assim, só simplesmente fundar uma religião, eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, porque o que eu percebo hoje, um grande problema que afasta as pessoas do cristianismo e do cristão, é esse espírito de seita, né? Essa questão de se fechar num muro, a minha denominação, isso é muito triste, né? Porque a partir do momento que você lê o Evangelho e vê Jesus acolhendo uma mulher sírio-fenícia, em que ele vem trazer uma proposta nova, ele né? vem trazer uma proposta acolhedora, não tão religiosa. E a gente coloca os determinados limites e acaba se afastando de algo que a gente tem certeza que ele quis fundamentar, que é uma religião da coerência, né? E é problemático porque o próprio Sagrado disse que ele seria reconhecido pela nossa unidade, pela forma como nós articulássemos uns aos outros. Aí fico preocupado, tô com o Haroldo. Tem uma coisa bonita. Porque a religião, algumas fazem exatamente o contrário, sectarismo, né? A imagem que a gente está passando para a sociedade, como toda a sociedade não religiosa, eu até convido você aí de casa a pensar exatamente isso, se você não é religioso, não frequenta nenhum tipo de denominação, é que a falta de entendimento nas questões essenciais nossas como cristãos demonstra uma falha no próprio discurso. Porque o nosso discurso diz o seguinte: olha, o mundo vai reconhecer vocês quando vocês se entenderem bem, pela própria unidade. Aí o momento que a gente apresenta que a gente não é tão unido, é complexo isso. Eu inclusive, assim, é claro que a gente não está fazendo nenhuma apologia aqui da pessoa não ter um pensamento, de ela não ter um dogma, dela não ter algo em que ela acredita. Nós não somos ingênuos a esse ponto, sim, né? Claro. Quando duas vertentes religiosas, mesmo cristãs, se encontram, elas têm pontos de divergência. E é bom que tenha. Sim. É bom que tenha. É bom que debatam, né? Mas o próprio judaísmo tem, né? O próprio judaísmo correntes, estimulava isso, né? Sim. Estimulava. Agora, há uma frase de Jesus que é assim, está no Evangelho de João: reconhecereis que sois meus discípulos por muito se amarem. Quer dizer, ele não fala, reconhecereis que sois meus discípulos se você acreditar nesse dogma. Quer dizer, ele não falou isso. Ele falou, por se amarem. Sim. E pode ter essas crenças? Olha, a divindade de Jesus, a trindade, são pontos importantes, reflexões importantes serem feitas? São. Mas elas não devem ser primordiais. Quer dizer, eu não posso pautar a minha relação humana por isso. Essa estruturação ela vem a partir do ano 300, né? Até então, o que se via ali era uma mensagem de amor, de fraternidade, de solidariedade, sem uma estruturação doutrinária, dogmática. Não tinha isso no começo. Né? Então, Jesus vem trazer uma proposta, uma mensagem. Né? Como você falou, essencialmente de amor. E conflitante com as próprias... o próprio momento, né, histórico, os judeus procurando um libertador político.
Isso. Claramente uma perspectiva política, né? fundamental. Estamos de olho no surgimento de um líder que vai nos libertar e todo mundo de olho nisso. Ó, pode ser ele. Né? Eu me recordo de um estudioso dizendo certa vez que o que mais chama atenção em Jesus é justamente como que essa mensagem prevaleceu num momento caótico que surgiam muitos messias, né? Muitos. Todo mundo esperava o Messias. Então Jesus era, que tudo indicava, era só mais um. Né? Alguém chegou a me dizer uma vez, e eu achei interessante esse contexto para nós jornalistas, é tanto que, olha, a gente hoje vê, está celebrando a Semana Santa, mas na época de Jesus, se tivesse sido publicado num jornal, Jesus era uma notinha. Não era a primeira página. Pequenininha. Jamais. Olha, morreu hoje, foi crucificado. É verdade. o Uma Messias. pessoa só, Eles iam dizer, olha, pobre, crucificaram não é mais famoso, Messias hoje. Crucificaram mais um, Só foi. mais Está lá naquela listinha. E aí as pessoas, hoje a gente, como? Mas é o nosso mestre, etc. Mas a mensagem naquele momento, o contexto que ela surge, é uma proposta tão... É justamente o ser diferente que nós estamos aqui hoje falando sobre dele e não falando sobre outros. E é curioso, né, Luciano? Porque até hoje, né, quer dizer, o bem é uma notinha. Né? É verdade. Isso é uma coisa curiosa, quer dizer, se alguém te ofendeu e você segue Jesus e perdoa essa pessoa, você é uma notinha. Porque a notona de primeira página é você revidar. Sem Não dúvida. É a É você ir à violência, vingança. Né? Se alguém falou mal de você, e você ir lá e falar mal e descer a ripa, né? É a nota de primeira página. Porque a notinha seria você parar e fazer uma prece para aquele que está falando mal de você. Quer dizer, a mensagem de Jesus ela é desconfortável. Ela é um negócio assim, se eu fosse usar Guimarães Rosa, da terceira margem. Não é nem a primeira nem a segunda, um negócio meio maluco. E ela é né? constrangedora, tira da nossa zona de conforto, mexe, né? Esculacha. O Paulo chega a dizer isso, né? Um dos grandes divulgadores da mensagem cristã, né? Que esse Deus que Jesus vem trazer é um fogo consumidor. Ele é um negócio que você fica perplexo. Porque Jesus mostra um Deus infinito no amor, na misericórdia, na justiça e na sabedoria. Principalmente na misericórdia. Tanto é que Marcião, né, que foi um cara que criou seu próprio cânon, né, e tirou o Antigo Testamento, tirou vários textos do Novo Testamento, e Marcião dizia o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus de Jesus Cristo. Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é um Deus violento. E o Deus de Jesus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus complacente. O Haroldo, você deu só uma deixa interessante para a gente perceber esse marco, né? Eu até cheguei a chamar para o Facebook, para quem nos acompanhou, esse homem que dividiu as eras, mas ele marcou não só o Antigo e o Novo Testamento, mas dividiu o mundo. Marcando, né, estabelecer um marco. E para isso a gente vai aproveitar e estabelecer um marco aqui também, que é aquele intervalo, é o tempo de você tomar água, né? A gente precisa de água também, você também faz bem tomar água, faz muito bom para a sua saúde. A gente volta daqui a pouquinho. Você está no Palavra Cruzada, neste início de Semana Santa, no meio da Semana Santa, como queira, estamos repercutindo sobre quem é Jesus. E para isso nós recebemos o escritor e conferencista Haroldo Dutra Dias. Convidamos também a jornalista Andressa Rezende, convidamos o jornalista e também escritor Haroldo Mendes, outro Haroldo, e convidamos também Kátia Soares. Convidei você, desde o início do bloco, você está conosco, a gente já falou muito sobre a história de Jesus, e o Haroldo, para quem está junto com a gente, o Haroldo deu uma eu tive que interromper o Haroldo, e você sabe, no Palavra Cruzada a gente tenta todo jeitinho de interromper, assim, com muita classe, mas tem que fazer aquele break. Haroldo, por favor, voltando lá na história sobre a misericórdia, eu lembro, tá vendo? Estou junto com o nosso telespectador, onde a gente parou. O Marcião foi um cristão e ele criou o seu próprio cânon, né? E ele dizia que o Deus do Antigo Testamento não era o mesmo Deus de Jesus, não era o mesmo Deus do Novo Testamento. E que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, um Deus sanguinário, e que ele teria que ser rejeitado para então vir Jesus. E esse Deus de Jesus é que era o Deus de misericórdia e o Deus de amor. Então, essa seria a proposta cristã. Exatamente. Eu acho curioso, porque depois o Marcião acaba sendo uma minoria, né? Ele também fez uma leitura fundamentalista. Né? O bonito disso é que Jesus também chama para a questão essencial, ou seja,
naquele emaranhado de coisas do Velho Testamento, ele vai lá e vai na mensagem central, amar a Deus sobre todas as coisas. E depois vai lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele converge os interesses religiosos da época para o essencial. Eu sempre brinco. Ele resume a lei em 2 pontos. Ele resume a lei em 2 pontos. Ele tira todos os nãos. Tira todos os nãos e converge para duas ações afirmativas, né? Eu penso assim, se Jesus voltasse hoje, ele faria talvez no cristianismo uma convergência desse nível também. Não é? Chegaria para os cristãos e diria assim, novamente nos mesmos 2 pontos. Parem de discutir picuinha, vamos voltar para o essencial. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo Haroldo, como a ti mesmo. Eu queria ver a sua visão como um estudioso de Jesus, mas também como um espírita, né, kardecista. Sim. Né? É porque há 200 anos que os teólogos tentam definir o Jesus histórico do Cristo da fé. Então, qual que é a sua posição com relação a isso? Né? Como que você vê essa diferenciação entre o Jesus histórico, né, o homem de Nazaré, né, nascido ali, e o Cristo da fé dos cristãos, a formatação do Novo Testamento nesse contexto aí? Haroldo, esse tema é sensacional, né? Porque eu sempre vejo assim com muita crítica essas abordagens do Jesus histórico. Porque às vezes eu acho que acaba sendo uma ditadura do historiador. Eu tenho vários amigos que são pós-doutores em história, doutores em história, e a gente está sempre conversando sobre isso. Primeiro que não existe um conceito de história único. Existem várias escolas, várias correntes que definem o que é história, como fazer historiografia, o que é historiografar. Agora, todos são concordes num ponto. História é sempre 5% ou menos sobre uma pessoa. Porque eu digo assim, eu vou fazer uma história sobre Tancredo Neves. O que eu consigo recuperar? Né? Cada minuto da vida desse homem eu consigo recuperar? Não consigo. Cada hora da vida desse homem? Não consigo. Cada ano da vida desse homem? Não consigo, nem isso eu consigo. Então, na verdade, eu consigo selecionar alguns fatos de acordo com o meu interesse. Então, se eu for escrever uma historiografia sobre Tancredo Neves do ponto de vista político, eu vou colher só os fatos políticos. Se eu for fazer uma história da vida privada dele, eu só vou pegar fatos da vida cotidiana. Então, ou seja, sempre há um recorte. Eu sempre pego algumas coisas... Sempre será tendencioso. E deixo outras. É mais ou menos assim, cabe alguma coisa na sua mão, você enche a mão, mas sempre fica muito mais fora da sua mão do que nas mãos. Então, com Jesus também. O Jesus histórico é uma construção teórica. O Jesus real, aquele que viveu todos os anos da vida dele, sobretudo os 3 anos, é muito maior do que o Jesus da história. Mas a nossa história duvida hoje da existência de Jesus? Eu acho que só quem tiver de má fé. Duvida do Cristo da fé, né? Duvida do Cristo da fé. Mas não do Jesus histórico. Não do Jesus não histórico. Da existência dele. Só se a pessoa tiver de má fé. Porque você imagina, nós temos personagens da história que você tem 2, 3 manuscritos sobre ele. Tem um jornalista, Dominique Crossan, ele é um especialista, escreveu várias obras sobre Jesus. E ele diz o seguinte, que ele falou assim, sendo sincero, o Novo Testamento, ou seja, os evangelhos, né, os textos canônicos dos evangelhos, eles não são confiáveis do ponto de vista histórico-crítico, né? Então é necessário buscar outras fontes para então descobrir ali o Cristo, o Jesus histórico, né? Só que aí, Haroldo, tem um problema no Dominique. O problema do Dominique é que é o seguinte, ele quer que o evangelista seja da corrente histórica dele. Ele fala que os evangelistas foram influenciados pela emoção da fé, pelo momento ali, pela tradição oral. Como todo mundo é influenciado pela sua perspectiva. Inclusive o historiador, né? Inclusive ele. Eu digo assim, qual historiador não parte de uma premissa interna? Porque eu vou dizer, um jornalista, aí nós somos entre vários jornalistas aqui, é bom. Você vai fazer uma cobertura de uma matéria. Você já vai com um roteiro. Porque você não vai captar 100% da realidade, isso não existe. As matérias, por exemplo, hoje, é até uma crítica, elas são muito parecidas, mas quando você vai observar e fazer uma análise, você percebe olhares, pontos de vista, posições. Ao narrar acontecimentos
parte muito de que lado e que momento que você está. Então você vai ver uma reação. E isso tudo está presente em todos os aspectos. O que eu costumo dizer, assim, como espírita, eu digo assim, às vezes eu fico um pouco perplexo quando a gente quer colocar Jesus abaixo de certas figuras que seguiram Jesus. Por exemplo, você pega um Martin Luther King, um homem que mudou a história americana através de uma postura cristã e citava a parábola de Jesus no seu discurso, inclusive a parábola do bom samaritano. Não é? E aí, quando você vai ver um historiador falar de Jesus, ele quer colocar Jesus abaixo de Martin Luther King, que inspirou esse grande homem. Em Jesus. Você pega um homem como Gandhi, por exemplo, que fez uma libertação da Índia sem derramamento de sangue, sem estimular a violência, uma revolução extremamente pacífica e que dizia, está lá nos escritos dele, se todos os livros do mundo se perderem, sobrar só o Sermão do Monte, nada se perdeu. Você imagina, esse homem era hindu, ele não era cristão. Sim. E ele disse isso. E uma das outras expressões dele que concorda muito com aquilo que você falou no primeiro bloco é que ele chega perplexo ao verificar os cristãos e diz, olha, os cristãos têm um bom Cristo, mas Cristo não tem bons cristãos. Eu quero Cristo, mas não quero os cristãos. Porque seria a nossa leitura, principalmente está falando da Inglaterra protestante, etc. Exatamente. A questão do texto canônico do Novo Testamento, a sua posição com relação a eles, né? Eles vêm de uma tradição oral, né? Como você começou a sua fala falando sobre isso, que era de boca a boca, né? Até porque era muito difícil a escrita, como ele disse aí. E aí, o primeiro evangelho foi o Evangelho de Marcos, escrito por volta do ano 70, né? Exato. E os demais vão se inspirar em Marcos e numa fonte chamada Fonte Q, ou Fonte Kelly. Os ditos, né? Os chamados logias, ou ditos de Jesus. Como que você vê, na sua concepção de fé, esses textos canônicos? Eles são inspirados? Eu acho E até acrescentando, né, Haroldos. Nesse trabalho de tradução, que seria uma coisa importante para contribuir. Eu acho que, assim, do ponto de vista literário, sem nenhuma crítica aos apócrifos, né, são os melhores textos. Quer dizer, Os canônicos. Os textos canônicos, eles são de longe, literariamente superiores, eles fazem um recorte muito mais amplo, eles dão uma mostragem de Jesus muito mais dinâmica. Você pega o Evangelho de Marcos, por exemplo, é um filme de ação, né? É um filme de ação. Você pega o Evangelho de Lucas, é uma obra de arte. Lucas é quase um jornalista, porque ele faz uma pesquisa minuciosa. Não é? Um artesão. Você pega o Evangelho de João. Faz um bom jornalista, diga-se de passagem. Exatamente. Você pega o Evangelho de João, um livro de reflexões, um livro filosófico, extremamente interessante. Você pega o Evangelho de Mateus, né? Aquela maneira judaica de colocar um tema, colocar a prática. Então, assim, do ponto de vista literário, se a gente compara sem isenção, sem querer fazer apologia com sobriedade, eu acho que eles são muito superiores a todos os outros escritos que tem. O que eu digo é o seguinte, a voz do povo é a voz de Deus, né? Como diz aí o ditado. O povo aprovou, caiu no gosto do povo mesmo. Os livros canônicos. Até porque esses textos circulavam nas comunidades. Circularam, né? E eram aprovados pelas comunidades. Exato, e não tinha como controlar. Depois que a igreja chegou e fez um cânon, mas aí ele já era fato. Já era Roberto Carlos, né? Já era, todo mundo ouvia, o povo já estava enamorado. Formalizaram aquilo que já estava. Há uma certa cautela, né, em referenciar Jesus a mulheres, principalmente em questão de relacionamentos. Sim. Por que esse sujeito é livre do pecado, principalmente do pecado carnal? Olha, eu particularmente, eu nem iria para esse ponto, sabe? Ele fez um voto. Né? Não era à toa que ele era chamado de Nazareno. Sim. E era descrito com aquelas características. Não é? O voto que possivelmente ele fez e que pela vida dele tudo indica é o voto do Nazireu, que era um voto de celibato. Não que ele fosse contrário. Porque a maneira como Jesus acolhe a mulher, eu diria que assim, nós homens estamos precisando aprender com ele hoje. Os apóstolos. Hoje. Nos apóstolos nós vamos ver lá alguns momentos
em que Jesus beija Maria Madalena na boca para passar conhecimento segundo a concepção gnóstica. Mas isso é porque era um símbolo dos gnósticos, né? Eles tinham códigos. Jesus não tinha problema com mulher. Então você beijar na boca era o código de transmissão de conhecimento, porque Maria Madalena não poderia ser recebida como um apóstolo, como uma seguidora, e no entanto ele recebeu. Isso. Ele a recebeu. E isso é mais uma das coisas que ele faz que deixa todo mundo perplexo. Né? Assim, na verdade, transliterando para a sociedade atual, como se fosse, esse cara fala com mulher? Né? Como assim? E alguém aliás, conversou com ela? Vários, Esse é um ponto fantástico, porque era o seguinte, até você pega hoje alguns países muçulmanos mais radicais, né? Na época de Jesus, a mulher, ela não poderia conversar com um homem na rua. Ela tinha que estar ou com o pai ou com um irmão para ela conversar com outro homem. E Jesus deixava até os discípulos dele de cabelo em pé. Porque ele estava procurando, chegava lá e estava almoçando com um político corrupto, cobrador de imposto que cobrava propina e prostitutas. Estava lá almoçando com eles. Só que não nos enganemos. Não nos enganemos. Quando perguntavam para ele o porquê disso, ele dizia assim: o médico veio para os doentes, não para os sãos. Então, quem estava almoçando com ele tinha um respeito tão profundo pela figura dele, não é? Como uma pessoa, como um líder religioso, como um sábio, como um mestre, acolhedor, que não passava para a cabeça daquelas pessoas que ele tivesse ali descendo ao nível do erro, compactuando. Mas também nunca ninguém havia se relacionado com o pecador de uma maneira tão misericordiosa. Então, isso é chocante, não é? Esse ponto, num momento de uma religião artificial, num momento em que a religião estava institucionalizada, que eu acho que é um risco que nós vivemos hoje. Todos nós, espíritas, católicos, protestantes, pelo amor de Deus, eu não estou falando genérico, de todos nós temos esse risco. Eu vou até dar para abranger as outras religiões monoteístas do mundo. Todo mundo escreveu demais, todo mundo legislou demais. E hoje nós temos um risco que é a religião ficar artificial. Ou seja, eu defini o religioso por códigos. Não, então o religioso é aquele que não pode beber uma taça de vinho. Ele não pode dizer isso. Ele não pode usar tal roupa. E as questões essenciais, profundas, de relacionamento humano, de respeito ao ser humano, de respeito à dignidade humana, ficam em segundo plano. Os que amam demais nunca aparecem, né? Nunca aparecem. Mas é preciso que haja no inconsciente humano, consciente humano, Jesus, para que tenha esse amor um pelo outro? Não, eu penso assim, o que é o diferencial de Jesus? Nós temos vários filósofos da antiguidade que escreveram sobre temas que ele falou, abordaram. Sócrates tem um belíssimo diálogo sobre amor, não é? Nós temos várias mensagens no hinduísmo, etc, etc. Mas alguém que veio e viveu tudo, eu estou para descobrir. Se alguém tiver aí, por favor, me mostre. Assim, eu acho que não tem. Porque tem uma coisa interessante aqui, o Haroldo vai até lembrar disso, meu xará. Tem um bispo anglicano, chama Desmond Tutu. Ele foi ministro do Nelson Mandela. O Desmond Tutu é um bispo anglicano. Sim, sim. Né? E ele foi lá no Museu do Holocausto, em Jerusalém, e ele fez uma coisa assim que foi um tumulto na mídia internacional. Depois que você entra no Museu do Holocausto, você sai e deixa uma mensagem. E ele deixou uma mensagem assim: que os nossos irmãos judeus tenham força para perdoar os seus agressores. Meu Deus, a mídia internacional quase que crucificou o Desmond Tutu. E aí ele foi para uma entrevista e o repórter, muito ácido, perguntou para ele assim: o senhor não acha que é uma falta de respeito à dor das pessoas? O senhor ter escrito isso no livro? O senhor não acha que falou com uma pessoa que não conhece a dor? Ele falou assim: eu acho que o senhor está enganado. Eu conheço a dor de perto e a conheço pelo simples fato de ter a pele negra. Porque o senhor não sabe o que é ter a pele negra na África do Sul. Então eu conheço a dor, sim. Eu falo como alguém que conhece a dor.
Mas mais do que como alguém que conhece a dor, eu falo como um seguidor do Cristo. E ele deixou a sua última mensagem, que foi a mensagem de perdão, a que eu escrevi, quando ele estava injustamente crucificado. Então, o meu mestre, eu peço que o senhor o respeite, ensinou o perdão quando estava sendo assassinado injustamente, num julgamento comprado e injusto. Esse é o mestre que eu sigo, e é por isso que eu deixei a mensagem de perdão escrita naquele livro. Essa força, ela silencia. Quer dizer, o repórter, não, só tem razão. Jogou o jornalista no mato. O senhor tem razão, porque vai falar o quê? O que ele ia escrever? Se ele, como bispo anglicano, como um pastor, como alguém que dirige um grupo religioso na África do Sul, o que ele iria dizer? Odeiem? Ele ia ensinar o contrário do que o Cristo ensinou, sendo que Jesus ensinou o perdão na cruz. E como essa mensagem de perdão é tão útil para aquela região ainda hoje, né? Como justamente isso seria extremamente necessário para que todos os povos daquele abraçassem exatamente esse aspecto. Eu tenho uma mensagem que me emocionou muito. Deixa eu pedir só uma licencinha, principalmente porque você falou que tem uma mensagem muito emocionante, que aí as pessoas vão ficar com a gente. Olha que maldade. Dá um intervalo. Vai fazer um intervalo rápido. A gente volta já já. Nós voltamos com Palavra Cruzada, estávamos aqui continuando nos intervalos. Já falei que vou fazer a proposta para a Rede Minas para a gente transmitir os intervalos para vocês. Nós estamos falando sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Para você que é cristão, estamos falando da sua religião, da sua vivência de fé. Para você que não é cristão, para você que de repente tem uma outra religião ou mesmo não tem religião, estamos falando sobre um personagem histórico muito interessante que tem princípios e mensagens e discursos muito úteis para os dias atuais. No segundo bloco, a gente terminou falando, inclusive, sobre a mensagem de perdão. Como o perdão é importante, né, Haroldo, para os dias. E eu te interrompi no momento uma historinha. É que eu estava uma história... Rolou um vídeo na internet, no YouTube, que teve milhões de acessos, de um iraniano. Naquela época estava a confusão de Israel com o Irã, e Estados Unidos intervindo, e a questão ficou grave. Ele gravou um vídeo e enviou assim: meu amigo judeu, eu não sei quem você é, mas sei que você tem uma mãe, tem um pai, tem irmão, tem irmã, tem parentes, tem sua família. Eu também. Então eu queria te dizer o seguinte, que essa guerra é, na verdade, só dos políticos. Nós não temos nada a ver com isso. E eu queria lhe dizer o seguinte, que eu te amo. E que nós não temos nada um contra o outro. Porque eu também tenho aqui minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, minha família, minha profissão, a coisa, pago conta, né? Pago conta e tal. Se tiver alguém aí me ouvindo, por favor, grave um vídeo e mande. Olha, pipocou de vídeo. Aí judeu gravando vídeo, olha, eu também não tenho nada a ver com isso, te amo, isso. E aquilo virou uma coisa incrível, né? Que a gente não para pensar. Né? Até que ponto o ódio é algo lucrativo? Por que eu digo isso? Porque cada vez mais você tem armas mais sofisticadas, mas sempre mata mulher, criança e velho. Você não atinge alvo militar. As armas não ser sofisticadas só tinha que atingir alvo militar, mas não. Você destroça monumento histórico, é lugar que só tem civil. E a gente fica se perguntando a serviço de quem está esse ódio. Né? Se as pessoas não são estimuladas a se odiarem, ou a se repelirem, ou a não gostarem, por questões puramente econômicas e políticas. Elas estão sendo ludibriadas pelo mal. Né? Quando, na verdade, se você sentar com alguém e começar a conversar, você vai ver que ele sente dor como você, ele tem os mesmos anseios, ele tem a mesma vida, os mesmos sonhos, quer ser feliz, quer viver bem, quer amar, quer ser compreendido, quer ser entendido, quer ser respeitado, como você. Então, isso que eu acho que é assim, uma coisa da mensagem de Jesus que o Gandhi captou. Ela é universal, ela não é só para cristão. O cristão, sim, ele tem certas crenças, ok, mas o que não é cristão tem determinados pontos da mensagem de Jesus que ela é universal, ela é válida para qualquer um. Eu não poderia deixar de fazer um comentário, até mesmo porque eu estou exatamente no meio dessa leitura, eu estou lendo um livro
um livro achado de Tolstói, do Reino de Deus está entre nós. Nossa. E é uma... na verdade, eu não vou dizer que eu recomendo a leitura, não, porque ele precisa... É um livro que precisa tenso. de uma percepção, é um livro tenso. Mas o que me chama a atenção do livro, para quem conhece a história, é depois da fase romancista, de sucesso de Tolstói, etc. Ele deu uma conversão radical ao Evangelho, mas radical mesmo, assim, né? Ele parte, mas ele está chamando a atenção exatamente para essa questão da guerra, e ele estava escrevendo no contexto ali, um pouquinho no finalzinho dos anos 1890, alguma coisa, pouquinho antes da Primeira Grande Guerra, 15 anos, 2 décadas antes, e ele chama a atenção para essa corrida armamentista. Nós estamos para completar 100 anos da Primeira Guerra, falando como que os povos e os exércitos se equipam por causa do nome do ódio, e como que isso jamais poderia passar na cabeça de um cristão. E aí ele chama a atenção dizendo, cristão não pode pensar na concepção de guerra. Um negócio desse. É para jogar fora. A mensagem do Evangelho, ela é absolutamente antagônica à questão da guerra. Violência. A questão do Estado, o uso, até ele chega a questionar o uso da força do Estado. Por que o Estado pode usar força? Porque o Cristo não usaria força, e etc. E aí eu vou fazer essa introdução para perguntar, justamente nesse aspecto, o que fez... aí, tirando o aspecto religioso, dos dogmas, do credo, mas o que levou Jesus à cruz, que não seja esses aspectos que para nós são muito importantes, mas do ponto de vista histórico, foi justamente esse discurso antagônico, uma proposta que ninguém dava conta de resolver na sociedade. E que ia frontalmente contra a interesses religiosos, de uma elite religiosa, interesses políticos de Roma. Quer dizer, a mensagem dele era uma mensagem que incomodava. Porque todo um sistema econômico, político e religioso estava montado na discriminação e no ódio. E no domínio. Parece com os dias Porque é aquela história, né? Assim, parece com os dias de hoje, né? Assim, tem uma multidão chorando, tem alguém vendendo lenço. Tem sempre alguém lucrando com a tragédia, com o ódio, com a guerra, com o extermínio, com o preconceito. Sempre tem alguém se dando bem. Porque senão não haveria. Se fosse 100% prejudicial para todo mundo, aquilo acabaria. Esse é o ponto, né? E ele não se, e nesse ponto ele é radical, não é? Ele não se submete, ele prefere se entregar e ser assassinado do que fazer conluio. Haroldo, Não é? Esse é um... Isso é marcante. Isso é marcante. A mensagem cristã completa o homem em sua essência, na sua opinião? Eu acho que ela completa porque ela diz pra gente assim: Deus, mesmo que você não entenda ele, é um amor profundo. Então ela te reconecta a esse amor profundo. Ela te religa. É uma religiosidade intensa de experimentar o amor. Isso não havia, ligando o homem a Deus. E aí Jesus faz um outro movimento, que é o seguinte: não tem sentido você mergulhar nesse amor de Deus se você não canalizá-lo para o seu semelhante. Aí vem que eu acho que é a experiência cristã mais maravilhosa. Desafio, que é quando você pensa numa irmã Dulce, numa Madre Teresa de Calcutá, num Chico Xavier, num Albert Schweitzer, que era um concertista, teólogo, largou tudo para cuidar de doentes na África. Uhum. As pessoas que se doam, né? Se doam. E aí você vê essas pessoas e elas se realizando no amor ao semelhante, em fazer algo. E hoje a gente vê pessoas da terceira idade, várias pessoas se curando de depressão, de vários problemas, quando estão numa atividade de auxílio semelhante. Uhum. Na igreja evangélica, na igreja católica, mesmo no movimento espírita, em vários outros segmentos religiosos, a pessoa se sentir bem em estar auxiliando. Então os milagres ainda acontecem, na sua opinião. Eu falo que eu adoro aquele livro, aquele filme O Todo-Poderoso, né? Que tem uma hora no filme que ele fala assim, ele fala para Deus, mas é um milagre. Ele fala assim, você acha que o milagre é abrir o mar? É materializar alguma coisa? O milagre é uma mãe solteira criar um filho. É verdade. O milagre é uma mãe analfabeta, como a minha, por exemplo, empregada doméstica. Ter um filho juiz. Ter um filho juiz. Né? Então, assim, esse é o milagre que você vê eu chegar, por exemplo, em lugares que eu fui visitar, e encontrar 40 senhoras de 70 anos fazendo enxovalzinho
para mães solteiras. Então, mulheres realizadas, casamentos felizes, muito bem economicamente, resolvidas, vividas, maduras, estão ali se realizando, fazendo um enxovalzinho. Eu acho, e isso é um milagre, isso é muito mais do que chegar aqui e materializar um pão, porque daqui a pouco a física vai estar fazendo isso. A física quântica já está provando aí que a matéria... Daqui a pouco nós estamos fazendo isso com a tecnologia. Mas esse milagre do amor, né, do você recuperar a igreja evangélica, por exemplo, pessoas que eram drogadas, estavam completamente viciadas em crack. Eu, como juiz, já presenciei isso. Aí vai para uma igreja, ela recupera a pessoa. O sujeito passa, se livra do vício, constitui família, tem filho. Contra uma mensagem Pra quem não transforma, tem, né? Para quem Essa não tem transformação de vida que é muito mais espetacular que a transformação de qualquer coisa. Um tema que acho que nós não abordamos, eu acho que seria importantíssimo falar disso. Os evangelhos canônicos, né? Eles apontam para Jesus não apenas como mestre, não apenas como iniciador de uma religião ou propagador de uma mensagem, mas também como Deus encarnado. São João, né, afirma no prólogo do seu evangelho, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no grego está logos, né? No princípio ele era, e ele era Deus. Isso. Como que você vê Jesus como Deus? Ou você não o vê como Deus? Não, eu vejo sim, eu vejo ele como aquele que concretiza Deus no cotidiano humano. Porque Deus, tem uma frase que eu gosto muito do Adin Steinsaltz, que é um judeu, considerado hoje um dos maiores talmudistas do mundo, né? Ele diz assim, depois do infinito está Deus. Resolve essa, né? Deus é o ilimitado. Deus é o absoluto. É o eterno. Quer dizer, eu não vejo como nós, relativos, definimos o absoluto. Com certeza. O absoluto é o absoluto. Não dá Kierkegaard fala isso, recursos. não dá para limitar. Não dá pra Então, falar. quando a gente vê Jesus, é como se o absoluto se relativizasse e começasse a habitar entre nós, que é o que João fala. São Paulo diz, ele é a expressão, é a imagem. Ele é a de imagem, Deus, é o caráter, né? É a expressão ele de Deus. expressa Então, o invisível. Jesus agindo é aquele ponto assim, Deus concreto. É ele comendo, ele recebendo alguém, ele pescando, ele atendendo uma pessoa, é Deus agindo. E ele diz assim, olha que interessante, ele diz o Sermão do Monte. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Porque ele é, Não é glorificar, ele é a gente. expressão compreensível daquilo que não é compreensível à nossa razão. Haroldos de novo, para Ele é uma chamá-los. tradução, ele é uma tradução de Deus. É isso aí. Eu gosto de entender Jesus de uma forma... Vocês falaram uma coisa tão importante num dos blocos, eu acho que foi no intervalo do primeiro, que você citou, Haroldo, como que Jesus mudou. Eles falam, chega a dizer um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo. Isso. Aí é uma concepção de fé e aí etc. O nosso telespectador não é obrigado a concordar comigo, mas eu vou dizer a minha. Eu acho que é tão prático chegar e descobrir se esse moço é ou não é filho de Deus, é porque você percebe uma mudança em Deus. Se é que isso, os teólogos vão voar aqui comigo com todo tipo de pedra. Mas porque Deus ele muda a forma de relacionar com o homem a partir de Jesus. Porque ele passa a aceitar, pô, você pode falar comigo. Sim. A gente pode se relacionar. Então, Jesus ele reconcilia de uma forma que até então as religiões tinham ali seus intermediários, tinham seus ritos. Jesus chega e fala assim, olha, vamos resolver esse negócio todo. Vocês querem ter um relacionamento com o Pai, vocês podem falar com ele. Isso para mim que é uma coisa que, por exemplo, o judeu fala, como assim? Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque, por exemplo, na concepção judaica já há a visão de um Deus de amor. Sim. Nós não podemos dizer que o judaísmo tinha visão de um Deus só olho por olho, dente por dente. Isso é equivocado. Tanto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E você vai no Levítico, lá está dizendo, se o boi do teu inimigo cair no buraco, pega o boi do teu inimigo, cuida dele, dá pasto, dá tudo para ele, depois que o teu inimigo vier, devolve o boi bonzinho, sem cobrar nada. Ou seja, nós não podemos dizer que uma religião dessa é uma religião de um Deus, mas tem um ponto que é fundamental. Com Jesus, o approach, né? A maneira de se relacionar com Deus tem uma revolução. Porque ele simplesmente diz assim, entra no teu aposento íntimo e ora teu pai em segredo. Ou seja, é linha direta.
Ele fala... Tira os homens, né? Tira todo mundo da jogada. Deus agora é um Deus de amor, Ele fala, de quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai tá, somos um. Tá junto. Ele é a expressão de Deus. Então, esse relacionamento eu acho que é fantástico. Isso Para é os jovens de hoje se relacionarem mais com Deus, qual que é o segredo? Eu acho que o grande segredo é a primeira coisa, eles se libertarem da parafernália teológica. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Adorei. Como diz o meu amigo, tira a sistematização da teologia, esquece. Parafernália e começa a ter uma visão, que é o que eu falo com meu filho de 8 anos, assim. Ontem, inclusive, eu fui deitar com ele, aí ele falou, pai, conta uma historinha, conta uma historinha. Eu falei, mas primeiro você tem que me dizer assim, o que é Deus? Aí ele ficou perplexo, né? E eu, todo dia, eu vou fazendo umas perguntinhas para ele. Eu acho que a primeira coisa do jovem é isso. Tem uma frase de Sócrates que é bonita, que ele diz assim, olha para você, tem mineral no seu corpo? Tem. Tem potássio, tem ferro, magnésio. Se faltar, você morre. Tem flora? Tem planta? Tem. Flora intestinal, micróbios, uma série de coisas. Tem animais? Tem as bactérias, tem. Ou seja, nós somos um microcosmo. Tudo que tem no universo tem na gente. Aí Sócrates faz a seguinte reflexão. Ora, então você está querendo me dizer que o ser humano roubou toda a inteligência do universo? Porque se eu tenho tudo que tem no universo e tem inteligência, onde está a inteligência do universo? Deus é a inteligência ordenadora. A causa primeira. A causa primária, a causa geradora de tudo. Eu acho que isso é fácil do jovem entender. Isso faz sentido. Ó, se tem um Deus, sabe que ele criou isso aqui e tirou férias? Não faz sentido. Então esse Deus tem que ser um Deus que se importa. Aí ele começa a fazer reflexões. Meu Deus, se é um Deus que se importa, é um Deus parceiro. Devo me importar também. É um Deus que está preocupado comigo. E, sobretudo, um Deus que está preocupado com justiça, com igualdade, com fraternidade, com equalização. Aí ele começa a entrar no seguinte, então, peraí, eu tenho que ter um relacionamento diferente com meu pai. Eu tenho que ter um relacionamento diferente com a minha mãe. Eu tenho que ter um relacionamento diferente com meus irmãos, com as pessoas na rua. Eu não posso discriminar uma pessoa porque ela é homossexual, porque ele é pobre, porque ele veste daquele... Não posso fazer isso. Se ele entender isso de Jesus, olha, eu acredito que ele já entendeu o essencial. E ele vai transformar o mundo se ele entender isso. Se ele entender isso, ele vai transformar o mundo. Né? Que é uma coisa que a gente tenta. Não estou dizendo que a gente consiga. Mas, assim, ser um marido, ser um pai de família, ser um juiz de direito, ser um escritor, ser um cidadão, que as pessoas falam assim, esse cara é diferente. É. Ele vive de um jeito diferente. Eu acho que nós... Falou tudo. Transformar o mundo a partir da transformação. Da minha transformação. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Vocês já perceberam que não deu tempo. Falei que ia avisar que estava acabando, não deu tempo de fazer nada. Acabou. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Tão bom. Olha, eu já estou deixando aqui em aberto, nós vamos fazer outro. Queria agradecer você aí de casa também pela audiência, pela companhia, que você tem um ótimo feriado. Aproveite e compartilhe esse vídeo depois. Terminou de assistir, você de repente está até aí pelo YouTube, compartilha, vamos levar essa mensagem, porque a gente precisa de uma sociedade transformada. Isso aí, eu acho que todos nós somos unânimes. Muito obrigado, uma boa noite para você, até o próximo Palavra Cruzada.